Fala pessoal, bem-vindo ao aula número 45 de Java aqui do canal de Aluno para Aluno. E nessa aula nós vamos aprender o que é uma variável de instância e uma variável de classe. Eu sei que na aula anterior a gente comentou que ia ver como ter mais de um construtor para as nossas classes, mas a gente vai segurar aquilo lá um pouquinho, que acho que isso aqui vai ser mais prioridade para mostrar para vocês, para a gente poder prosseguir. Então, como sempre a gente vai aqui ter um projeto. Então, a gente vai utilizar um exemplo. No nosso projeto Aula 45, nós temos duas classes. A nossa classe exemplo e a nossa classe que contém o método principal, que é a nossa classe Aula 45. Na nossa classe exemplo, escolhe um tipo de dado qualquer. Vou colocar aqui x, que eu vou dizer que é igual a zero. E vamos definir também o nosso construtor. Então, public exemplo. E o meu construtor, eu vou fazer ele adicionar 1. Opa, 1 a minha variável x. Então, olha só, como definir um construtor já deveria estar claro, a gente já viu isso aqui. A única coisa que é importante é que quando esse construtor é invocado, ele pega a variável x e adiciona 1 à variável x. Só isso. Agora a gente vai voltar na nossa classe aula 45 e aqui nós vamos criar um objeto exemplo. Então vamos fazer exemplo ex1 igual a novo exemplo, abre e fecha parênteses. Então tá aqui. E o que isso aqui quer dizer? O modo correto da gente colocar isso aqui em uma frase seria: um objeto ele é uma instância de uma classe. E esse nome instância vem exatamente pelo fato que a gente vai aprender o que é uma variável de instância. Quer dizer não, vou fazer o seguinte, eu vou mostrar para vocês, que acho que é melhor. Vamos dar um print aqui, ó. Eu vou fazer ex1 ponto x. Então o que a gente está fazendo? No nosso objeto ex1, a gente está dando um print na variável x. O que você acha que vai acontecer? O que vai mostrar na nossa tela na hora que isso aqui for executado? Já pode imaginar que vai ser o número 1. Por quê? Quando nós chamamos aqui o nosso construtor é chamado, ele adiciona 1 à variável x, que tinha o valor de 0, e a variável x passa a valer 1. Depois a gente dá um print em x, então a gente vai ver 1 na nossa tela. Para confirmar, eu dou um executar, nada de novo. A grande pergunta aqui vem a seguinte: se agora a gente criar um outro objeto, que eu vou chamar de ex2. Então olha só, agora nós temos a mesma coisa, uma repetição após a outra, só que eu estou criando agora um outro objeto da classe exemplo e eu vou dar um print no valor x do meu segundo objeto. Agora aqui a coisa pode ficar interessante. Porque é o seguinte, uma pessoa poderia pensar da seguinte maneira: se eu já chamei uma vez o meu construtor exemplo, a primeira vez a variável x tem o valor 0, o meu construtor é chamado, ele adiciona 1 à variável x, então o x passou a ter o valor de 1. Então seria o primeiro print aqui, ó, a gente vai ver o número 1. Na segunda vez, para o nosso segundo objeto, eu chamo o construtor e aí vai vir a pergunta: esse construtor ele está adicionando 1 ao valor 1 que já aconteceu anteriormente, nessa chamada aqui, ou não? É como se nesse segundo objeto eu tenho um outro objeto totalmente diferente e o valor de x foi resetado para 0. Essa aqui vai ser a grande pergunta aqui dessa aula. Então se a gente não executar, olha que a gente vê aqui duas vezes o número 1. E eu já posso adiantar para você que essa variável x é uma variável que a gente chama variável de instância. Por quê? Como a gente disse, um objeto ele nada mais é que uma instância de uma classe. Quer dizer que eu posso ter aqui o meu objeto ex1, ele é uma instância da nossa classe exemplo. O meu objeto ex2, ele é um outro objeto totalmente diferente, que também é uma instância da nossa classe exemplo. Quer dizer, para a mesma classe, eu posso ter várias instâncias que vão criar vários objetos para mim. Então, a variável x, existe uma variável x na minha memória, pertencente ao objeto x1, e tem uma outra variável x que, por mais que o nome seja o mesmo, pertencente a um objeto ex2. São duas partes na memória do meu computador diferentes, uma para ex1 e outra para ex2. Por isso que duas vezes nós vemos o valor 1
e é por isso que a gente chama essa variável x de sendo uma variável de instância. Essa variável pertence apenas ao objeto que foi instanciado, que no caso é o objeto ex1, e depois nós temos o objeto ex2. Agora, a segunda parte é, o que seria uma variável de classe? É exatamente o oposto. Seria, em vez de a gente ter uma variável que pertence apenas ao objeto instanciado, ou seja, apenas a x1 e apenas a x2, nós vamos agora aprender a criar uma variável que pertence a ambos os objetos, ou seja, não apenas ao objeto x1 e ao x2, mas a uma variável dividida pelos dois. Os dois têm aquela variável. Então, para fazer isso, a gente vai voltar aqui na nossa classe exemplo e eu vou escrever o seguinte: static int y igual a 0. Então, qual que é a única diferença? Eu vou adicionar essa palavra static aqui, ó, que seria do inglês estático, e essa palavrinha aqui, chave, é que vai fazer com que a variável y do tipo inteira pertença, o que a gente vai chamar de uma variável de classe. Essa variável vai pertencer a qualquer objeto que seja instanciado. Então, olha só, eu vou criar aqui agora, na verdade criar não, vamos adicionar o seguinte: dentro do nosso construtor exemplo, eu vou criar uma outra linha aqui, que vai adicionar 1 à nossa variável y. E agora aqui, na nossa classe aula 45, eu vou adicionar um outro print, que vai dar um print no valor da nossa nova variável y. Então é isso que a gente vai fazer aqui. Terminamos. Agora olha só, na hora que eu der um executar aqui, observe o que vai acontecer. Na primeira vez aqui, ó, nós vemos o número 1, 1, que o que seria? São essas duas chamadas aqui, ó. A nossa variável x tem o valor de 1, mostra aqui. A nossa variável y também tem o valor de 1, mostrou ali. Agora, na segunda vez, no nosso segundo objeto, a nossa variável x, que é uma variável de instância, tem o valor 1, que a gente já viu anteriormente por que isso acontece, só que a nossa variável y mostrou aqui, ó, como sendo 2. Quer dizer que essa chamada aqui, ó, como o nosso construtor foi chamado duas vezes, essa chamada aqui do y adicionou a primeira vez aqui, adicionou uma variável x, a variável y, então passou a ter o valor de 1. Na segunda vez, y já tinha o valor de 1 e foi adicionado mais 1 e passou a ter o valor de 2. Então essa que é a diferença principal que a gente tinha que ver nessa aula. O que é uma variável de instância, que é uma variável que pertence apenas aos objetos instanciados, pertence apenas àquele objeto, e o que é uma variável de classe. Uma variável de classe pertence àquela classe, seja, se você criar 10 objetos, todos aqueles 10 objetos estão dividindo o mesmo, estão compartilhando essa mesma variável y. E para fazer essa variável de classe, nós utilizamos a palavra static. Se você não informar em static, por padrão, você está criando uma variável de instância baseado no que a gente já viu até agora. Então é isso que a gente tinha que ver nessa aula. Espero que você tenha entendido. Se não entendeu, como sempre, tem aqui os comentários do vídeo, também o nosso fórum. E até recomendo, se você já não segue a nossa página no Facebook e o fórum, para dar uma olhada lá. É um ótimo lugar para fazer perguntas, principalmente no fórum. Curtiu o vídeo, não deixe de apertar no botãozinho curtir, que realmente ajuda o canal. E te vejo na próxima aula, aula número 46, com mais Java. Até mais!